Olá, alunos, aqui é o professor Maurício e no pós-médio de arte de hoje nós iremos ver sobre as colunas gregas. Essas colunas, apesar de estarem mais para a arquitetura, elas influenciaram muito as construções modernas, porque na verdade a arquitetura está sempre entre esse aspecto utilitário, de um lugar para se viver e conviver, e também relacionado a esse aspecto artístico. Por isso que acaba entrando na disciplina de artes. E como vocês vão ver, as colunas gregas elas influenciaram as construções ao longo do tempo e até hoje, como vocês vão ver, elas estão presentes. São basicamente 3 tipos e elas evoluíram cronologicamente na seguinte ordem. Primeiro, a dórica, ela não tem essa base aqui igual às outras, e aqui em cima ela é essa forma um pouco mais rígida. Inclusive falam que lembra a dureza dos espartanos. Tem a jônica, ela já tem esses anéis aqui na base, e em cima ela é muito lembrada por parecer um pergaminho gigante. Tem a da ordem coríntia, que também tem a base em anéis, e o topo é como se fosse um sino invertido com folhagens em volta. Aqui vocês vão ter um texto explicando cada um, explicando que as colunas aparecem na primeira vez na Grécia, na construção do Partenon, que é esse grandioso monumento grego. E essa primeira aqui é a coluna dórica. Como vocês podem ver, daqui é uma imagem mais detalhada, que vocês vão ter muitos termos técnicos, mas não se atentem a isso. Se vocês lerem a descrição de cada uma, vai ser mais importante. Então vamos essa daqui. A coluna dórica é simples e não possui base, como eu falei para vocês. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Aqui não dá para ver, mas deixa eu tentar ampliar essa imagem. Bem aqui onde eu estou circulando com o mouse, e aqui, essa mesma representação aqui, ó. Geralmente no topo das colunas dóricas tem deuses ou animais. Isso é uma coisa muito importante para distinguir das outras duas colunas. Vamos falar um pouco da jônica. Daqui é o templo de Artemis, se não me engano. Como vocês podem ver, a base aqui tem os anéis e que no topo lembra um pergaminho. As colunas jônicas são mais altas que as dóricas. Essa informação é importante. Essas colunas aqui, conforme elas foram evoluindo, elas foram ficando mais altas. E a superfície tem linhas esculpidas de cima para baixo. A base de uma coluna jônica se parece com uma pilha de anéis, do que nós já falamos. O que vocês precisam lembrar da coluna jônica? Ela lembra um pergaminho, e a base é em anéis e ela é mais alta do que a dórica. Dessa coluna evoluiu uma terceira, que ela não é tão encontrada assim, daqui são os detalhes técnicos da jônica. Ela não é tão encontrada assim, mas ela também estava presente na arquitetura grega. E é a coluna mais alta que existe dentro dessas 3. Como vocês podem ver aqui, tem os arabescos, a base também tem anéis e lembra um sino invertido. Aqui no detalhe técnico vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com esse sino invertido. Sabe sino de igreja? Esse formato aqui. E em volta essas folhagens. Também possui a base em anéis. E no topo não tem nenhuma representação de deuses. Influências na arquitetura moderna. Eu fui pesquisar quais construções lembravam ou que tinha aspectos ainda dessa arquitetura. Loja da Havan, muitas pessoas comparam, inclusive a Casa Branca, a um dos hemisférios da Casa Branca. Mas essa coluna aqui, ela não é grega. Por quê? Porque, como vocês podem ver, não tem aquele detalhe no topo de nenhuma das 3 ordens e nem na base, apesar daqui não dá para ver. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar. Esse daqui eu tinha que colocar nesse slide. Casa do Gustavo Lima. Sim,
acreditem ou não, tem inspirações nos templos gregos. E como vocês já viram, esse daqui é de qual? Da Ordem Jônica, que lembra um pergaminho. Memorial de Lincoln, em Washington. Esse topo aqui é um pouco tem formas quadradas, mas toda a arquitetura de Washington ela é inspirada na Grécia. Não sei se vocês sabem, porque está relacionada à democracia, etc., à filosofia. Então esses espaços de poder nos Estados Unidos, em Washington, eles foram inspirados na Grécia. Como eu ia falando, apesar de ter umas formas aqui quadradas, esse daqui se aproxima muito de uma coluna dórica. A Casa Branca, um dos hemisférios dela, eu vou tentar ampliar, mas está entre a Jônica e a Coríntia, essa coluna. Então assim, desde sexto ano, vocês vão ver que vocês vão estar vendo em artes a arte grega. E o que é mais importante, digamos assim, né, vocês lembrarem, em relação à arquitetura, são essas 3 colunas, que vão ser aquelas que mais vão marcar esse período. Desculpem a falha, meu cérebro voou. Essas 3 colunas vão ser as mais representativas desse período. E não só isso, elas vão influenciar a arquitetura ao longo do tempo. Igrejas, museus, tudo que vocês pesquisarem vão ter alguma influência em relação a essas formas, que são compostas basicamente de quê? Grandes colunas com detalhes em cima e formas simples. Aqui eu coloquei uma pergunta que possui 3 sentenças e vocês vão analisar cada uma e responder o formulário do Google. Primeira, as colunas dóricas, que são simples e não possuem base, geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. A ordem dórica é mais antiga, supostamente definida em suas características principais, entre 600 e 550 a.C. Raramente o vestibular vai trocar a data. Tipo assim, o número. Ao invés de ser 600, eles colocaram 300, por exemplo. Por quê? Porque nenhum aluno é capaz de lembrar disso, convenhamos. Sim, de todas as datas, obviamente. Então, geralmente as informações, elas são mais relacionadas a informações que abrangem um pouco mais, sem ser apenas reduzido à data. As colunas dóricas, que são simples, não possuem base. Geralmente tem estátuas de deuses ou heróis no topo. Essa informação aqui aparentemente é a mais importante. 2. As colunas jônicas são mais baixas que as dóricas. Lembra que eu sempre falo para vocês, cuidado com essas questões que afirmam as coisas. Que afirmam assim, radicalmente. Colunas jônicas são mais baixas que as dóricas, será? Aí vocês vão ler. Isso vocês vão responder no formulário. E apenas marcar correto. A segunda parte do nosso pós-médio, eu irei falar com vocês sobre os cursos à distância da Universidade Federal de Goiás. Então assistam ao próximo vídeo, mas antes respondam a nossa aula de hoje sobre as colunas gregas.